Olá, alunos, bom dia. Vamos para a nossa aula de matemática de hoje. Vamos estar falando das medidas de temperatura. O que são as medidas de temperatura? Temperatura é a medida do calor médio ou energia térmica das partículas em uma substância. Temperatura máxima é a maior que pode chegar um dia. A temperatura mínima é a menor temperatura que pode ser atingida em um dia. A variação da temperatura de um dia é a diferença entre a maior e a menor temperatura atingida em um dia. Temos os exemplos aí. Temos a temperatura aqui, ó. Ela é menor, né? Tá em azul, quer dizer a temperatura mínima, não é isso? E temos aqui a que tá vermelha, o exemplo é a temperatura máxima, certo? A maior, a gente vê pelo sol, né? Quente, e a outra azul, que é a temperatura que tá mais fria, bom? Continuando, temos aqui, né? A medida de temperatura. Como é que a gente mede essa temperatura, né? Pelo termômetro, né? Quais são? Como é que a gente mede aí no termômetro? Vamos lá? O termômetro é um instrumento que mede a temperatura de um corpo ou de um ambiente. No Brasil, usamos a escala Celsius. O que seria essa escala Celsius aqui, ó? A escala Celsius, né? Que temos aquele símbolo do C, tá bom? Ela pode ser 0 negativo Celsius ou máxima, né? Que indica o Celsius, que indica a temperatura, se é máxima ou se é mínima, tá bom? É o símbolo que a gente identifica no Brasil, certo? Desenvolvida, vamos terminar aqui. Desenvolvida pelo sueco Anderson, né? Ades Celsius, né? Em 1742 para medir temperaturas, né? Que tinha marcou aí, que é o grau Celsius. O número que indica a temperatura é acompanhado do símbolo, né? Que é o que tia falou agora, né? É acompanhado do símbolo, né? Que é o grau e do C, né? Que a gente indica o grau Celsius. Sim, aí vamos lá. Existem termômetros, né? Que medem a temperatura de um corpo e outros que medem a temperatura do ambiente, né? Temos exemplo aqui do termômetro que mede a temperatura do corpo, certo? E temos o outro que mede a temperatura do ambiente, certo? Vamos para mais uns exemplos aqui. Pronto. Esse aqui que tia marcou, ele mede a temperatura do corpo, é o termômetro digital, que vocês conhecem, tá bom? Que a mamãe mede a temperatura do corpo, se está com febre, não tá, certo? E ele mostra aquele símbolozinho C do grau Celsius, tá bom? Né? A temperatura normal, né? Que é de 35, 36. Ali vai dar Celsius, né? Grau Celsius negativo. A temperatura que vai subindo, vai aumentando, vai ficando maior, né? De 37, 38, né? Já é uma temperatura alta. Então, vai ser uma temperatura de febre, né? Que a mamãe mede aí. Esse é o termômetro da temperatura corporal que medimos, né? Nosso corpo. Esse é o digital, certo? Temos mais algum exemplo aqui. Ó, temos esse também, que ele é um termômetro digital, que ele está sendo usado muito agora, esses dias, esses tempos de pandemia, né? Para medir a temperatura do corpo em ambientes que a gente chega. Só que vai medir o nosso corpo, como a gente tá, a nossa temperatura. Se ela tiver, né,
Grau Celsius negativo diz 35, 36, tá normal, não tá febril, tá uma temperatura baixa, certo? Então, se tiver uma temperatura alta, maior, é o que? É o calor, é um estado febril, não é isso? Esse também é um termômetro digital. E temos esse termômetro aqui, que ele é utilizado para medir o ambiente, né? Ele aqui indica a temperatura de uma região para outra região, certo? Igual passa nos mapas, nos globos, né? No Brejo Santo tá medindo 30 graus Celsius. Vamos dar um exemplo de outra cidade. Em Jati está medindo 28 graus Celsius. Ele vai medindo de temperatura de região para região, de cidade para cidade. Esse é o que mede o ambiente, certo? E ele vem acompanhado do Czinho de graus Celsius, né? Se tá 18, se tá 20, 30, 28 graus, ele vai indicando também. Ele vai subindo quando tá maior o ponteiro e vai diminuindo o ponteiro quando tá menor, certo? Vamos agora para um vídeo, certo? Que tá explicando, né? Um videozinho curto explicando sobre a temperatura, a medida de temperatura também. Prestem atenção, viu? Dependendo da localização e da estação do ano, as temperaturas podem variar bastante. O grau Celsius é a unidade de uma escala de medição de temperatura, nomeada em homenagem ao astrônomo sueco Anders Celsius. O instrumento usado para medir a temperatura é o termômetro. Observe que existem vários tipos de termômetro, não é? Este é o mais comum que conhecemos, que é o termômetro digital. Temos também o termômetro para medir o ambiente e o termômetro que conhecemos nas ruas, né? Sei que você já viu desse quando passeou de carro com o papai ou a mamãe. Existe também o termômetro clínico analógico. Este já é mais antigo, observe. Este é um modelo de termômetro de vidro. Dentro dele tem um tubo de vidro menor, que armazena a quantidade de fluido sensível ao calor, que é o mercúrio. Ele é uma substância geralmente utilizada. Por isso ficou também conhecido como termômetro de mercúrio. Só que a conversão tem como principal objetivo proteger a saúde humana e o meio ambiente dos efeitos de diversas emissões e liberações do mercúrio e seus compostos. Por isso que foi proibido no Brasil. As medidas de temperatura mais utilizadas no mundo são as escalas Celsius, como a gente estudou hoje, Kelvin, que é outra escala de medição de temperatura, e a Fahrenheit. Com a notação em graus Celsius, que tem este símbolo, a escala Celsius é baseada nas temperaturas de fusão e ebulição da água, ou seja, seu ponto zero, e a temperatura que a água congela e 100 quando ela ferve. Então, meus amores, a atividade de casa hoje é muito simples. Gostei muito. Então, meus amores, foi um breve vídeo explicando, certo? Como é a medida de temperatura, quais os termômetros, né, que usamos para medir a temperatura do corpo e temperatura do meio ambiente, de região para região e cidade para cidade, tá certo? Vamos para a nossa atividade de hoje, a respeito dessa aulinha de hoje, que é medida de temperatura, tá bom? A atividade de vocês vai ser do primeiro dia da quarta semana, tá bom? No caderno de atividades de matemática, na página 5, que é aquela apostilazinha que tia deu a vocês também, tá bom? Boa aula para vocês e te aguardas as devolutivas. Beijos!